Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo para estudar. E aqui hoje eu tenho mais uma vez a nossa convidada muito especial, a doutora Elaine Coutinho. Ela que já está aqui pela terceira vez, e na terceira vez já paga um boleto aqui pra gente, aqui já como convidada, batendo o crachá. E hoje a gente vai falar sobre o que a gente tem além das estatinas para falar em tratamento medicamentoso da dislipidemia. Elaine, prazerzão você estar aqui de novo. Obrigado aí de novo por aceitar o nosso convite. Pessoal, é um grande prazer estar aqui. É uma honra, um orgulho mesmo. Muito obrigada, José, pelo convite. Meu nome é Elaine Coutinho, eu sou cardiologista, dou aula para o 6º ano de medicina da PUC Campinas, adoro aluno, adoro residente, fico no ambulatório de dislipidemias lá da PUC Campinas, onde eu sou coordenadora lá com os residentes, e fiz meu doutorado em lípides aqui no INCOR com o Dr. Raul Dias, e a respeito de hipercolesterolemia familiar em pacientes idosos. Então realmente é um prazer poder falar a respeito desse tema tão importante aqui para vocês hoje. Maravilha. E, Elaine, a gente já conversou muito sobre estatinas, sobre outras medicações, mas hoje a gente vai fazer um resumão, né, que a gente já tem isso no curso de consultório, também tem nas aulas do TEC, mas hoje a gente vai dar um apanhado geral das principais medicações que a gente vai ter para o tratamento da dislipidemia, dando foco maior para o LDL, mas comentando de outras opções. Então, Elaine, quando que eu vou começar a pensar além das estatinas? Qual que é esse momento, então? Mas acho que antes disso, vamos reforçar quando que eu vou indicar a estatina. Vamos fazer a trajetória desde o comecinho desse paciente que chega no nosso consultório. Perfeito. Isso é o nosso dia a dia, né, pessoal? Chega o paciente para você com o examinho do colesterol na mão e fala, e aí, eu preciso tratar esse LDL ou não, né? Então, é importante que a gente realize para cada paciente, de forma individualizada, né, a estratificação de risco cardiovascular. A gente sabe que, pela nossa diretriz, ainda é utilizado o score de risco global, que trata a partir de pacientes de 40 anos, né? A gente acaba extrapolando para menos do que isso. Mas que a nova diretriz americana agora, ela já utiliza pacientes com idade superior a 30 anos. Perfeito. Então, o novel, esqueci agora o nome da calculadora. A gente vai fazer um podcast disso com o Lapa. Isso. E então, assim, ela já começa a intensificar. Qual que é a proposta de tudo isso? Intensificar o tratamento já em pacientes mais jovens, né? Porque, pessoal, a gente sabe que o processo de aterosclerose, ele é um processo que acontece em idades muito precoces, tá? Tem um estudo muito interessante que chama FIN Study, em que ele avaliou cerca de 3.000 necrópsias de indivíduos jovens ali ao redor de 15 anos de idade a 25 anos de idade, e avaliou os dados de necrópsia, e esses indivíduos tinham falecido por causas externas, acidente, né, por pneumonia, por outros motivos que não cardiovasculares. E o que eles viram é que já esses adolescentes já tinham placa aterosclerótica, tá? E aí tem um outro estudo que já fala que começa a ver estria gordurosa ao redor de 8 anos de idade. Então, quer dizer, apesar dos nossos atuais guidelines, né, realizarem estratificação de risco a partir de 40 anos, a gente sabe que o ideal é que a gente, de fato, trate o paciente mais jovem e de maneira agressiva e já oriente, né, a modificação do estilo de vida. Em alguns casos, de fato, realize terapêutica medicamentosa. Perfeito. Tá? Tem até, acho que esse conceito da carga de aterosclerose ao longo da vida, né? Então, é muito melhor você ser um paciente jovem já com colesterol controlado ao longo da vida do que você ficar exposto a essa carga por mais tempo, né, por exemplo. Então, existe esse gráfico, né, que é a exposição do paciente a um número mágico que é de 7.000 miligramas ano. Como se fosse Massuzano, aqui é colesterol year score, né, colesterol anos. E aí, por exemplo, um indivíduo que tem 200 de LDL, desde ali de jovenzinho, tá? Um paciente com HF, por exemplo, com hipercol familiar, que é exposto a níveis altos de 200 de LDL, por exemplo, ele vai precisar de 35 anos para atingir os 7.000 miligramas. Tá aí que, então, esse paciente ele não infartou de repente, aos 35, 40 anos, mas ele tem essa carga de aterosclerose desde cedo. Então, quer dizer, pessoal, chegou o nosso paciente, seja ele, então,
independente da idade, né? Ele chega no nosso consultório, preciso ou não preciso tratar o meu LDL? Bom, a princípio, o conceito que se tem é que um LDL acima de 190 tem que ser tratado. Já entra como um alto risco. Porque ele é classificado como alto risco cardiovascular, tá? Agora, não é um LDL acima de 190. Bom, a gente pode classificar esse paciente nas diferentes escalas, né, que existem, a americana, a europeia e a nossa brasileira, e classificar esse indivíduo como baixo, intermediário, alto ou muito alto risco cardiovascular. O indivíduo de muito alto risco cardiovascular, aquele paciente que já teve um evento, ou aquele paciente que tem aterosclerose em algum sítio, por exemplo, coronariano, artéria femoral, né, uma coronária, carótida. Algum lugar ele foi avaliado com uma placa superior a 50%, apesar dele não ter evento, ele já é classificado como muito alto risco cardiovascular. Perfeito. E eu lembro sempre do Lapa quando eu vejo isso, porque ele fala que é uma prevenção 1,5, né? Primária e meia, isso eu ia comentar isso daí. Eu lembro sempre dele falando disso, que ele não é primária porque ele já tem placa, mas ele não teve evento. Enfim, esse indivíduo a gente precisa de uma meta de LDL muito baixa, que é inferior a 50. A diretriz europeia diz 55, e se é um indivíduo que já teve mais do que 2 eventos nos últimos 2 anos, a meta é mais baixa ainda, pessoal, a meta é abaixo de 40. Tá? E aí, na sequência, os indivíduos de alto risco, abaixo de 70, né, nossa meta, de intermediário 100 e de baixo risco 130. Então, a primeira coisa é, estratifiquei meu paciente. Qual a meta de LDL para ele? O segundo ponto é prevenção primária ou secundária? Né? A prevenção secundária, a gente precisa lançar mão das estatinas e começar o tratamento hiperpemiante de alta potência com a meta ali de 50 que a gente quer. Perfeito. Ponto final. Agora, e aquele paciente em prevenção primária, né? Seja ele, então, de baixo, moderado ou alto risco. Bom, é possível, vamos falar para o baixo intermediário, que a gente faça, em primeiro lugar, uma tentativa de mudança do estilo de vida. Então, a gente já falou isso em outro podcast, mas que, assim, de um valor, por exemplo, de 100 miligramas de LDL, a gente sabe que 25% equivale à dieta e 75% equivale à produção endógena. Querendo ou não, 25% pode ser uma mudança que seja necessária para esse paciente voltar. Perfeito, é um quarto, né? É um quarto. Voltar ali para um parâmetro em que não já o classifique como necessária a medicação. Então, vale a pena tentar mudança de estilo de vida ali por um período de 3 a 6 meses e reavaliar esse paciente. O indivíduo em prevenção de risco intermediário, o que é interessante sempre lembrar? Tentar procurar estratificadores. E esses estratificadores, o mais indicado, né, pelos guidelines mais recentes, é o score de cálcio, que ele é mais do que validado, né? E aí, um paciente que não é diabético e tem um score de cálcio acima de 100, ele tem indicação, então, ele reestratifica o risco, né? E aí passa a ser necessário o tratamento porque ele passa a ser alto risco. Eu costumo comentar com os residentes, assim, que o cara que ele é risco intermediário, ele tem que provar que ele é risco intermediário. Perfeito. Porque é difícil, né? Você vai pegar, quando a gente vai falar de diabético, é a exceção diabético que ele vai ficar de risco intermediário, né? Todos os diabéticos, pela nossa diretriz, vão jogar como um alto risco. Mas também tem outras opções que a gente pode utilizar, tipo PCR ultrassensível para reestratificar. É uma das poucas indicações também que eu conheço para ver Doppler de carótidas também, né? Para poder acabar reestratificando o nosso doente. E a própria LPAzinha, né? E a LPAzinha que a gente não pode deixar de falar. Isso. Então, muito bem. Então, indivíduos de baixo e intermediário risco, procuramos estratificadores, tentamos mudança de estilo de vida, não atingiu, a gente pensa em tratar, tá? Agora, indivíduos de alto e muito alto risco, procuramos meta de LDL baixa, inferior a 70 no alto e abaixo de 50 no muito alto. Alguns estudos, José, isso é bem interessante, que foi uma das análises publicadas no ano passado, que foi visto o seguinte: indivíduos que têm, pessoal, LDL de 70, tem mais evento do que quem tem LDL de 50, que tem mais evento do que quem tem LDL de 30. Então, daí aquela premissa do quanto mais baixo, melhor. Então, nesse momento, utilizamos terapia com estatina até alta potência e ainda assim não atingiram as metas, então vamos pensar nas terapias adicionais. Bom, e aí você comentou aqui de terapias adicionais à estatina, né? E
todas as diretrizes aqui em termos de custo-efetividade, até disponibilidade e facilidade posológica, comentam da associação de ezetimiba. Então, comenta um pouquinho sobre essa molécula que tem ganhado cada vez mais espaço também e que na minha época da residência, por ser um alto custo, que nem é uma medicação mais tão cara, acho que dá pra você conseguir por R$30 um genérico, mas o ezetimiba, ele precisava só do carimbo do chefe do ambulatório do Lípides, né, pra conseguir. Ainda é assim, mas não é uma medicação de tão alto custo mais, acho que já caiu e já tá ganhando bastante uso mais frequentemente. Se existe uma terapia que as principais diretrizes recomendam, né, como terapia adicional, depois de atingida a dose máxima da estatina, é a associação ezetimiba. Então, só lembrando, né, pessoal, a terapia com a ezetimiba, como é que ela age? A ezetimiba, ela age num receptor lá no intestino, na borda e escova do intestino delgado, tá? Que chamam receptores de Niemann-Pick. E ele vai bloquear, então, a absorção de gordura. E isso vai traduzir um efeito benéfico ao redor ali de uma redução de 25% dos valores de LDL do paciente, tá? Por que é interessante, né, a utilização dessa terapia? É uma terapia, como você disse, de um custo baixo, é uma terapia muito bem tolerada e é uma terapia que foi estudada em um grupo muito interessante de pacientes, que tem o seu estudo mais importante, que é o estudo IMPROVE-IT. Pela primeira vez, José, o estudo IMPROVE-IT, ele mostrou que uma terapia adicional às estatinas era capaz de reduzir desfecho e mortalidade cardiovascular. Então, como é que foi o desenho do IMPROVE-IT? O IMPROVE-IT reuniu cerca de 18 mil pacientes ali na fase recente do infarto, nos primeiros 30 dias, e seguiu esses pacientes durante 7 anos. E esses pacientes, eles ou tomavam simvastatina 40mg, ou tomavam simvastatina mais ezetimiba. E o que foi visto no final desse segmento foi que houve uma redução de desfecho primário em 6%. Aí há quem fale, né, os haters, mas é um desfecho de 6% em 7 anos, o NNT é alto. Foi a primeira vez que uma terapia adicional às estatinas demonstrou benefício. Então, quer dizer, de fato, existe um ganho muito grande nisso, né? E agora tem um estudo recente, né? Mas antes disso, os haters vão falar que também não tem monoterapia, né? Isso. Além disso, né? Não tem nenhum estudo de grande monta, né, em monoterapia. Então, que existe, então, o estudo que em associação com a rosuvastatina, e existe esse outro estudo que é o IMPROVE-IT em associação com a Simva. Mas, de fato, é uma terapia validada pelas principais diretrizes para ser utilizada em associação. É uma terapia já aprovada a partir de 8 anos de idade, a gente pode usar essa medicação, na dose única de 10mg. Perfeito. E é prático, né? Porque eu vou comentar desse estudo com a rosuvastatina, mas, inclusive, na prática clínica, a gente tem a combinação já em dose fixa, né? Rosuvastatina 10, ezetimiba 10, 20, 10, 30, 10 e até 30 não. 10, 20, 40 associado a ezetimiba. Perfeito. O que é muito prático, né? No dia a dia eu prescrevo bastante essa associação. Facilita a aderência, né? Facilita demais, né? E a gente teve um estudo que é o Lodestar, se eu não me engano, que é um estudo que saiu... Mentira, o Lodestar era o outro que você concluiu. Isso, que é a atorvastatina versus a rosuva. De 2023, do ESC, né? Esse daqui é o Racing, que é um estudo sul-coreano, que foi publicado aí recentemente também, que comparou você utilizar a dose de rosuvastatina em potência moderada, né, versus associada com ezetimiba versus uma alta potência de estatina, né? Aqui a gente está falando aí de alta potência de estatina é 20 a 40 e a dose moderada não passaria dos 20mg, né? E aí a gente acabou tendo essa combinação aí de um braço recebendo a rosuvastatina na dose de 20 versus 10 com 10 em um estudo de não inferioridade, mostrando que realmente foi não inferior em desfechos, né, que a gente tinha tido. E o grupo que recebeu a combinação com ezetimiba, que nem a Elaine comentou, atingiu mais facilmente a meta preconizada do estudo, que era abaixo de 70%. Então, ficou mais ou menos uns 65%, 70% do grupo com ezetimiba atingindo essa meta, versus aproximadamente 50% do grupo rosuvastatina na dose moderada. Então, foi um estudo interessante, né? Não é uma monoterapia, mas é um estudo também que agrega mais um pilar no conhecimento, agora utilizando em associação com uma estatina de alta potência, que era uma das críticas do IMPROVE-IT, que era com
simvastatina. E que foi bem interessante, né, e muito comentado desse estudo, foi que existem aqueles tipos de paciente em que a gente tem receio ou que tem uma maior possibilidade de ter intolerância às estatinas, né? Então, por exemplo, indivíduos idosos, acima de 80 anos, né, indivíduos com baixa massa muscular, mais frágeis. A gente sabe que esse paciente ele tem mais probabilidade de apresentar, né, efeito adverso às estatinas. Então, esse estudo, ele nos deixa, de certo modo, tranquilos de falar assim, olha, se eu começar com uma estatina de potência intermediária, que é a rosuvastatina 10, em associação à ezetimiba, isso vai fazer bem para o meu paciente, ou seja, não vai ter diferença em termos de não inferioridade em relação a eu tratar com de eficácia em relação a eu tratar com a rosuvastatina de 20. Então, isso deixa a gente mais tranquilo como uma possibilidade de dupla terapia e não só de alta potência. E bem tolerada, né? E bem tolerado. Bem tolerada. Maravilha. Então, ezetimiba funciona mesmo, né? Funciona. E é uma boa parte para o nosso arsenal terapêutico aí, pensando em terapia combinada e adesão dos nossos pacientes. Um outro ponto também que a gente pode comentar aqui, que gera dúvida às vezes, são as resinas, né? Como que a gente deve usar, quando a gente deve usar, porque resina é uma coisa mais restrita, né? A gente não vê o pessoal usando abertamente aí para tratar dislipidemia. Uhum. Como que a gente vai indicar? Então, só lembrando, né, brevemente, o mecanismo de ação das resinas, quando o nosso alimento, então, chega, né, no intestino para ser absorvido, ele deve ser quebrado em micelas, né? E para facilitar, então, essa absorção. E o que acontece é que as resinas, elas impedem a emulsificação, então, dessa gordura. Uhum. Então, veja, se eu tiver partículas maiores, né, de gordura, eu vou ter menos absorção. Então, a princípio, é uma medicação mais de ação local mesmo, ali intestinal. Tipo, desabsortiva. Desabsortiva. Porém, com um potencial não tão grande também de redução de LDL, algo ao redor ali de 15% a 20% no máximo, ao redor de 15%. E isso traduz, então, por esse efeito mais local da resina, isso traduz em um benefício, principalmente em quem? Naqueles grupos em que a gente precisa tratar, mas ainda, por exemplo, não tem a aprovação para introduzir, né, com tranquilidade, que são as crianças e que são as gestantes, né? A gente sabe que mesmo nesse grupo de pessoas, nas crianças e nas gestantes, ainda seja uma medicação que muito tem que ser pesado, né? O risco-benefício de introduzir essa terapia. Então, realmente pesando o risco-benefício, mas que, de maneira geral, é uma medicação mais tolerada, né? E menos prejudicial em relação às estatinas, que podem ser usadas só a partir de 8 anos de idade, ou no caso das gestantes, que tem seu uso proscrito, né? Perfeito. Eu vou acrescentar agora só um outro ponto, assim, o nosso foco maior é o LDL, mas em relação ao triglicerídeo, a gente também é um marcador de risco muito ingrato, né? Porque a gente vê muitos pacientes que têm síndrome metabólica, hipertrigliceridemia, mas o fato da gente tratar essa hipertrigliceridemia não acaba reduzindo o desfecho, né? A gente vê muita gente prescrevendo fibrato, achando que vai melhorar um desfecho, e no máximo o que vai estar evitando é uma pancreatite. Perfeito. E o que a gente tem de evidência para fibrato, né? Que a gente tem alguns estudos com ômega 3, né? O pessoal adora, das farmácias ali, compra muito ômega 3. Bom, então a questão é a seguinte: hipertrigliceridemia, hipertri, carinhosamente, é para ser tratado acima de 500 com fibrato para evitar pancreatite. A princípio, o uso do fibrato hoje tem se discutido se vai parar por aí. E, de fato, esse é um assunto bem discutido nos congressos e na literatura mais recente. Agora, vem ganhando espaço a utilização do icosapentil, que é o Vascepa, né? Que através do estudo que nós conhecemos bem, que é o estudo Reducit. Então, quer dizer, a utilização de um ômega 3 foi capaz de reduzir desfecho cardiovascular, independente da sua ação nos níveis de triglicérides. Então, de maneira independente, ele foi associado à redução de desfecho cardiovascular. Elaine, então, eu vejo aqueles pacientes, todo mundo chegando com um ômega 3 da farmácia na receita porque faz bem para o cérebro, para o triglicérides ou para não sei o quê. Então, a questão em relação à dislipidemia é o seguinte:
até a diretriz mais recente, né, que a gente tem, que é a de 2017, com atualização de 2019. Provavelmente ela vai ser reformulada agora nesse ano. O que a gente tem até o momento? Vejam só, pessoal, para indivíduos de alto e muito alto risco cardiovascular, então não é para aquele paciente de baixo e intermediário risco, para pacientes de alto e muito alto risco cardiovascular, que tem um triglicérides entre 200 e 500. Acima de 500 a gente já viu que é para prescrever. Já tem indicação. Entre 200 e 500. O que é para dar para esse paciente com triglicérides entre 200 e 500 de alto e muito alto risco cardiovascular? Estatinas. Perfeito. Tá bom? Porque a gente sabe que o nosso objetivo será redução de desfecho cardiovascular. Tudo bem, o paciente volta, na próxima consulta ele ali atingiu o valor de LDL que a gente quer, só que ele mantém o triglicérides entre 200 e 500. Pela nossa última diretriz ainda, nesse caso você pode fazer associação com o fibrato, tá? Só que, diante desses novos resultados do estudo Improve-It, muito se tem discutido a respeito da utilização do icosapentil, que não é qualquer tipo de ômega 3. Então, o icosapentil é um tipo de EPA. Então, vocês podem observar, né? Num comprimidinho de 1.000 miligramas de um ômega 3, você vai observar lá X miligramas de EPA. E existe aqui no Brasil, se eu não me engano, uma marca só que possui essa quantidade de icosapentil, tá? Que é o Vascepa fora daqui. Então, esse medicamento, em quem ele é indicado? Então, para quem está indicado o ômega 3 na dislipidemia? Para aquele paciente que tem o triglicérides entre 200 e 500, já está em uso de estatina, já está em uso de fibrato e ainda assim mantém hipertrigliceridemia. Aí, esse paciente tem indicação da gente introduzir o ômega 3, que no caso não é qualquer ômega 3, é o icosapentil. E mesmo assim, a gente estava comentando assim que também, mesmo depois do Reduce It, não é a melhor evidência que a gente tem, né? O Vascepa, né? No caso, porque tem estudos que tem resultados neutros também. E aí ficou até a discussão do Reduce It, a questão do grupo placebo, que se eu não me engano usou óleo de coco, não? Perfeito. Óleo de coco, é isso? É algum óleo, tipo de óleo mineral. Um óleo mineral que acabou aumentando o LDL. Então não era tão placebo assim. Exato. Às vezes era mais maléfico ficar no grupo placebo do que o grupo com o intervenção, né? Perfeito. Então, o que se sabe até agora é que não é ômega 3 para dislipidemia, é realmente uma terapia que afunila depois que você já trabalhou com estatina e depois que você já trabalhou com fibrato. Perfeito. Em indivíduos de alto e muito alto risco cardiovascular. Não dá pra gente generalizar, né? Não é pra dar ômega 3 pra todo mundo. Até porque o daqui não é o que foi testado exatamente lá, né? Não é. E é caro pra importar, eu acho, né? Deve ser Mesmo aqui no país é algo ao redor de 150, 200 reais, se for pra tomar de 2 a 4 gramas, como é pra ser tomado. Perfeito. Então, dá pra dar uma segurada aí, fazer o feijão com arroz muito bem feito, né? Então, mudança de estilo de vida, estatina, tratar os triglicerídeos se tiver, né? Tem algumas linhas que pensam em dar fenofibrato, dizem que o fenofibrato performa melhor do que os demais, mas ainda assim, nada que a gente tenha de grande evidência para redução de morte cardiovascular com fibratos, né? E a grande terapia mesmo para triglicérides é, como você bem disse, que é mudança de estilo de vida. Ainda mais se for diabético, né? Controlar o diabetes, deixar de beber, né? E isso, fazer atividade física, tudo isso tem impacto direto em reduzir triglicérides. Eu estava comentando aqui, eu acho que eu não cheguei a comentar, mas eu peguei um caso recentemente no consultório também, com mais ou menos 5.000 ou 6.000 de triglicerídeos, né? E aí era um exame, tipo, eu atendi ela assim, em novembro, o exame era de março. Eu já tava falando, meu Deus, vontade até de já pedir para repetir um agora. E no fim... foi quando eu acabei até procurando o pessoal do Lipids para ver se tinha niacina disponível. A gente pode comentar depois sobre isso, mas não tem, né? Então, basicamente o que dava pra gente fazer era ômega 3, fibrato, estatina, controla, insulinizei a paciente e ela volta depois de alguns dias aí com 200 e pouco de triglicerídeo. E uma dieta sem gordura, né? Perfeito. Que isso é o álcool fundamental. Também cortado. Então, de 5, 6 mil para 200 ali, só com... o que a gente tem à disposição já deu certo até. Então, sem precisar fazer muitas mandracarias também. Então, dá pra gente chegar nesses valores aí, tá? Perfeito. Bom, e aí, pessoal, você que tá assistindo esse vídeo, ele encerra por aqui,
uma parte da nossa discussão com a doutora Elaine aqui, especialista em dislipidemia, mas a gente vai continuar essa conversa no nosso curso de consultório do Cardiopapers, em que a gente tem agora um módulo de atualização continuada, onde a gente sempre vai ficar complementando mais ainda esses podcasts com mais temas. A gente ainda vai abordar sobre ácido nicotínico, outras medicações que a gente pode utilizar, né? Os inibidores da PCSK9, por exemplo, as outras medicações como o Inclisiran, que também está chegando agora no Brasil esse ano de 2024, e obviamente a gente não vai poder deixar de falar sobre ácido bempedóico depois do estudo do Clear Outcomes do ano passado. Então, tudo isso a gente vai continuar falando aqui no nosso podcast, mas que vocês vão continuar assistindo no nosso curso de consultório. Então, Elaine, muito obrigado aqui pela sua participação. Valeu. Pessoal, muito obrigada. Continuem aqui com a gente. E acho que é isso, galera. Elaine, brigadão. Para quem estiver aí, a gente continua conversando já já.